8 e ponto? O meu está adiantado, então. São 8 e 2. Depois que volta o Glênio. O Padre Glênio é a última... Oi? É povo lindo. O Silvio já chegou, ele estava estacionando ali. Tá? Ah, que bom, obrigado, viu? Eu te mando da mistagogia que você quer Aqui, e as das leituras, tá? Você fez uma alteraçãozinha com a Betinha só para saber quem vai Isso fazer já... as outras duas? Não, já deu certo. A Betinha, eu mudei com a Francisca. Então, hoje seria a Betinha. A próxima aí é ver... a Roseli e a Isso. outra do Glênio é quem? Eu não lembro, entendeu? De cabeça, não sei. Tá lá em casa, eu vejo. Porque Sim. algumas não Eu te mando. Aí Tá bom. eu perdi, entendeu? Tudo bem, tá bom, combinado. Mas aí a dia da semana que vem é dos enfermos, né? Sim, isso, é dos isso, enfermos. Né? Bom, então, boa noite novamente para quem está chegando, para quem chegou. Obrigada pela presença, mais um dia de formação, nessa caminhada da mistagogia, nesse mergulho no mistério do Senhor, dentro dos sacramentos. E hoje nós faremos, então, o mergulho no sacramento da penitência e da reconciliação. Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar.
diante do teu altar. Que possamos derramar o nosso coração diante do altar. Que o Senhor venha renovar o nosso coração e que Ele possa dar um coração novo, renovado como o dele. Que o Senhor esteja sempre ali, Ele está, na verdade, né? De braços abertos para nos acolher, num abraço de Pai, como diz a canção. Que neste dia, nesta noite de reflexão sobre a reconciliação, voltemos o nosso olhar ao Senhor, para o Senhor. Que o Senhor renove em nós a nossa fé, o nosso amor. E que possamos também perdoar, saber perdoar. Que Ele nos dê um coração semelhante ao dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Não dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Amém. Podemos nos sentar. Queria acolher o Silvio, da comunidade Mar Adentro, nosso irmão querido, amado. Tudo bem? Pode, à vontade. Só vou dar, então, os avisos. Ao final, quem quiser ir lá na banquinha da Paulus para adquirir algum livro, Bíblia, ou quiser dar de presente para o marido, né, que está chegando o Dia dos Namorados, para o namorado, também é bom, né? E quero pedir licença e desculpas, porque eu preciso sair, que eu tenho um outro compromisso agora, diocesano, então não vou poder ficar aqui para te escutar. Tchau, querido. Obrigada. A Graça está aqui para ti. Tá joia.
Boa noite, a paz de Jesus. É uma grande alegria nós podemos encontrar para refletirmos. Estamos fazendo aí um caminho, né, de aprofundamento, ou até mesmo de aproximação, ou de uma relembrança daquilo que é fundamental à nossa fé. Então a proposta mistagogia, né, essa palavra, que parece uma palavra muito difícil, essa palavra significa a introdução no mistério. Nós estamos, então, nesse tempo, falando sobre os sacramentos, fazendo esse movimento, então, essa saída, esse encontro com Deus, é sempre um encontro com Deus a partir da experiência do sacramento. Na liturgia, onde nós, então, celebramos a experiência da fé. Nós hoje, então, como já foi aqui dito, vamos falar sobre o sacramento da reconciliação, da confissão, como vocês vão ver mais à frente, há vários nomes, mas é o mesmo sacramento. Já de antemão vou dizer para vocês, tem muita coisa bonita, tem muita coisa que dá para a gente explorar, mas não dá para fazer tudo hoje. Então eu fiz um apanhado de algumas das coisas que julguei mais importante, né, e substancial para a nossa reflexão. É sempre bom entender, não esgotamos aqui o assunto, porque é muito amplo. E se nós paramos diante deste grande mistério, é extasiante, porque é muita beleza. Apesar de o sacramento da reconciliação, ele foi instituído e existe em vista do nosso pecado e da nossa, na verdade, em vista da salvação, mas para que possamos chegar à salvação, nós precisamos, então, da experiência da conversão, e é no sacramento da reconciliação que nós encontramos, então, esta graça. Então, nós vamos falar, e aí uma outra coisa que vocês vão perceber quando se fala desse sacramento e também dos outros, vai abrindo muita coisa. Eu comecei a ler sobre isso e vinha um monte de coisa para a gente poder falar, mas, como eu disse, não será possível. Então, nós vamos nos deter em alguns pontos que são fundamentais. Eu vou trabalhar com vocês o Catecismo da Igreja, a partir dele e desse documento aqui do Papa São João Paulo II, que foi pós-sinodal, foi escrito em 85, já tem bastante tempo. Nós temos então essa riqueza que podemos aí nos aprofundar depois. Muito bem, temos aí então a passagem de São João do Evangelho, João 20, 22, 23, onde nós temos então Jesus dizendo, vai falar a palavra, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então temos aí uma palavra fundamental para compreendermos tudo aquilo que nós vamos aqui apresentar e refletir durante esse tempo que estaremos juntos. E já vou dizer para vocês, não dá para pensar na reconciliação, na confissão, sem pensar na nossa condição como pecadores. Não tem sentido nós falarmos sobre esse sacramento se nós também não estivermos dispostos a fazer um confronto conosco mesmo, a olhar para dentro de nós e nos reconhecermos necessitados do perdão. E só se reconhece necessitado do perdão alguém que entende que pecou. Alguém que não peca, necessariamente, não vai precisar do perdão. Mas acredito que todos aqui, como eu, precisamos do perdão. Por quê? Porque somos pecadores. Porque trazemos em nós vamos trabalhar essa ideia aqui, provavelmente já apareceu no sacramento do batismo, do pecado e de toda a graça que nós recebemos a partir aí desse sacramento como uma segunda conversão. Isso é muito importante nós compreendermos. Então vamos falar mais ou menos nesse sentido. Então ver o que é importante nesse sacramento, o que é necessário saber, como podemos fazer uma boa confissão, como podemos então nos valer dessa grande graça que o Senhor nos concede por meio da igreja, por meio dos ministros da igreja. Mas antes de entrarmos no tema, pedir para a Grazi passar, nós vamos ver. Eu separei 3 vídeos para nós vermos. Um é do Papa Francisco,
Um do Papa, que ele está falando sobre a confissão, e vou mostrar 2 vídeos para vocês que não necessariamente fala da confissão, mas faz uma relação, é outra coisa que nós não podemos não tocar. Quando falamos de perdão, não podemos não falar de amor. O amor e o perdão estão intimamente ligados. Só é capaz de perdoar alguém que ama. E alguém que ama é capaz de perdoar. Então esse vídeo é do Papa Francisco e depois nós vamos ver 2 recortes. Um é de um filme e outro é de um jovem que concedeu e que viveu a experiência do perdão. Então para nós vermos como que perdoar, ser perdoado, sentir o amor e dar o amor pode mudar e transformar a vida de uma pessoa para sempre. Perdão e amor, inseparáveis. É por isso que Deus nos perdoa, porque Ele nos ama. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y decimos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Bom, então aí é uma preciosidade. O Papa então diz, o sacramento da confissão é nós passarmos da miséria para a misericórdia. E há uma outra coisa fundamental que ele fala também, que o pecado não é a coisa mais importante na confissão, ainda que ela seja necessária, a confissão, você acusar-se dos pecados, como vamos ver. Mas é compreender que nesse momento, nesta experiência, é Deus o mais importante e a sua misericórdia. Porque Ele é maior do que nós e porque Ele também ama mais do que nós. Então o Papa nos dá nos traz essa ideia que quando vamos à confissão, vamos sim levar o nosso pecado, vamos confessar o nosso pecado, mas essa não é a parte mais importante. O importante, o que é maior, é a graça do perdão que nós recebemos. É necessário confessar, como nós vamos ver. Mas aqui só para nós entendermos, porque muitas vezes nós ficamos muito centrados no nosso pecado, muito presos àquilo que fizemos.
Então, esse olhar para Deus é entender que Deus é Deus, eu sou criatura e Deus é Deus. Eu não posso me auto-perdoar, ninguém pode me perdoar, só Deus pode me conceder o perdão. Vamos ver, então, nesse momento, como se chama este sacramento. Então, como disse a vocês, há várias formas de denominar o sacramento. Nós temos aí o primeiro, que é o sacramento da conversão. Esse nome, ele está mais ou menos indicado aí dentro daquilo que Jesus nos convida. Jesus nos convida à conversão. Então, o sacramento da conversão realiza de modo sacramental o apelo que Jesus nos faz para nos convertermos. Então, é aí o esforço de nós podermos regressar para a casa do Pai. Então, uma experiência de conversão. É o sacramento também chamado sacramento da penitência. A penitência que é um caminho pessoal, um caminho eclesial que nós fazemos de arrependimento. Arrependimento de satisfação por parte daquele que peca. Nós vamos voltar a todas essas palavras para explicar melhor. Também é chamado e mais conhecido, acredito, como sacramento da confissão. Geralmente, quando nós vamos confessar, é isso que nós vemos. Vou confessar. É o termo mais usado. Aqui nós temos, então, nesse sentido, é o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote. Mas não é só isso. Na medida em que nós vamos confessar e confessamos o nosso pecado, nós também estamos reconhecendo a santidade de Deus. E a nossa confissão também é uma forma de louvar a santidade de Deus, de louvar a misericórdia que Deus tem para conosco, para comigo e para com você. É chamado também o sacramento do perdão, que nós temos aí a palavra absolvição. Então é pela absolvição, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. Nós somos então perdoados e por meio da absolvição recebemos essa graça do perdão e da paz. Também o sacramento da reconciliação. Essa experiência dá a todo pecador o amor de Deus que reconcilia. Então essa experiência que nós fazemos com Deus, somos reconciliados no seu amor e somos chamados a ser pessoas também conciliadoras. O perdão, como nós vamos ver adiante, ele tem sim uma implicância dentro da vida eclesial e também social. O pecado que eu faço sozinho, pessoal, ele não é apenas meu, ele tem um reflexo. Nós sabemos disso quando pensamos na igreja como um corpo. Você e eu, nós somos membros deste corpo. Logo, como vai dizer São Paulo, se um membro sofre ou adoece, todo o corpo sofre. Então, temos aí os 5 formas de chamar. Temos o apelo, temos o caminho, temos o reconhecimento, temos a absolvição e temos também a graça de retornarmos. Pode passar, Grazi. Porém, esse documento, ele começa, quando fala sobre o sacramento da penitência, ele nos traz um alerta. Ele vai dizer, o sacramento da penitência e da reconciliação está em crise. E aí nós temos algumas ideias. Por que então nós não buscamos ou não se busca tanto a confissão, ou quando se busca a confissão, nem sempre nós o fazemos do modo mais adequado? Então temos algumas ideias. O obscurecimento da consciência moral e religiosa, a atenuação do sentido do pecado. Aquela história de dizer, não, isso não tem problema, está tudo certo. Então, é como se nós diminuíssemos, não, você é uma pessoa tão boa, ou a gente mesmo se coloca a própria indulgência, eu sou tão bom, se eu fizer uma coisinha errada não vai ter problema, Deus não vai se importar com isso. É uma forma de atenuar aí o sentido do pecado. Uma outra é a adulteração do conceito do arrependimento, compreender realmente o que é o arrependimento. Uma outra é a escassa propensão para uma vida autenticamente cristã. Olha como isso é sério. Ou seja,
Se nós não vamos à confissão, se as pessoas não estão buscando a confissão, se nós não buscamos a confissão, pode ser um indício de que nós não estamos buscando uma vida autêntica cristã. Não sei se vocês sabem, mas o Papa São João Paulo II, inclusive que era o Papa quando escreveu esse documento, ele se confessava toda semana. Eu não estou aqui dizendo que vocês tenham que fazer isso. Provavelmente ele tinha uma necessidade e sabia porque estava fazendo. Mas é realmente ficar assim, nossa, né? Mas o Papa confessar toda semana, São João Paulo II confessava-se toda semana. Temos uma outra ideia, que isso também é muito difundida, de que eu peço perdão direto para Deus, está tudo certo. A gente conversa lá no quarto, eu falo, Ele me ouve, eu peço perdão, Ele me perdoa e está tudo bem. Sem receber o sacramento da reconciliação. Talvez vocês tenham já, eu provavelmente tenho essa consciência, mas há muitas pessoas que pensam dessa forma, que podem viver essa experiência sozinhos. Também temos uma outra ideia, que é a rotina de uma prática sacramental, algumas vezes destituída de verdadeiro fervor. Tem uma outra palavra no documento que aparece, é fervor e espontaneidade espiritual. O que seria essa espontaneidade espiritual? Eu não é me confessar apenas porque, pela minha razão, pelo conhecimento que eu trago sobre as leis de Deus, por aquilo que está escrito no nosso coração, eu sei que eu infringi uma lei ou que eu cometi um pecado, mas porque de repente estou rezando, ou estou na missa, ou estou fazendo uma meditação e de repente espontaneidade espiritual, é no sentido de que naquele momento, por exemplo, hoje de manhã, não estou me colocando como exemplo, mas a gente estava rezando a novena de Pentecostes, e sabe quando vem uma pergunta assim, foi como uma flecha, eu sou um homem cheio do Espírito? Ou sou cheio de mim mesmo? Ou cheio de outras coisas? A gente pode ser cheio de muita coisa. E essa pergunta me veio na hora que a gente estava rezando a novena. Eu falei, meu Deus, e aí não consegui responder ainda. Não sei quando que eu vou responder essa pergunta. Porque não é uma pergunta simples. Pode ser que eu diga, não, eu realmente sou um homem espiritual, porque eu rezo todos os dias. Isso não significa que você seja espiritual, que eu seja espiritual. Aqui então, quando aparece essa ideia de espontaneidade, é quando não é tanto assim, eu vou fazer isso, eu vou me confessar porque eu pequei, mas é quando de repente a nossa consciência, ou a palavra de Deus, ou alguém diz, olha, isso não vai bem, e a gente sente, então surge aquele desejo. É como se assim, não é necessariamente, é claro que é importante o nosso movimento de ir, mas é quando, eu não sei se vocês já passaram por isso, é muito comum nós falarmos dos nossos defeitos. E às vezes até falarmos de um jeito jocoso, brincando, eu sou assim mesmo, eu sou assim assado. Mas se alguém fala a mesma coisa de nós, pode apontar o dedo e falar a mesma coisa. Eu sou preguiçoso. E a gente fala e ri e brinca. Mas se alguém disser que eu sou preguiçoso, mas aí fica diferente. Quem você pensa que é para estar me apontando meus erros? É um pouco nesse sentido, então, que na medida em que a conversão, a vida espiritual, ela deve crescer, é assim, não é simplesmente aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, mas é uma experiência que eu vou vivendo, e Deus vai me conduzindo, e Deus vai me iluminando, e as pessoas vão me mostrando a participação na missa, e tantas outras coisas que nós temos como graça, e a vida espiritual ela vai então crescendo, e chega ao ponto talvez da gente entender como João Paulo II, eu tenho que me confessar mais. Então temos aí algumas dessas ideias, algumas ideias, por que então que o sacramento da reconciliação, da penitência está em crise? Então não é necessariamente o sacramento, abra um parênteses aqui, há muito tempo já se fala que a família está em crise, que as vocações sacerdotais, religiosas estão em crise, parece que a igreja está em crise, o mundo, se a gente puder expandir um pouco mais, está em crise. Mas se nós pararmos e olharmos bem, vamos ver que, na verdade, existe uma crise de conversão, existe uma crise de fé. Bom, mas não vamos falar sobre isso, estamos aqui para falar, é só para a gente poder pensar. E aí nós vamos então entendendo porque isso foi escrito em 85, já faz tempo, e essas coisas já existiam. Agora você imagine
Papa Bento XVI, Papa Emérito, falava muito. Isso aqui nós podemos resumir com uma palavra, provavelmente vocês já ouviram, que se chama relativismo. Hoje isso é muito comum. O relativismo, ele significa que cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade única, uma verdade para todos, mas existe a minha verdade, aquilo que nós chamamos de verdade subjetiva. Isso está tomando conta cada vez mais do mundo e das pessoas. Mas é importante nós refletirmos aí, de repente você olhar para ali e se perguntar, diante dessas realidades, onde você se enquadra? Ou se não agora, talvez já passou por isso. Gente, confessar, todo mundo diz que não é fácil, eu vou dizer para vocês, realmente não é. Se alguém disser, para mim é tranquilo, eu nunca vi alguém dizer assim, para mim é tranquilo, chego lá e vou falando tudo, é bem sossegado. Sei não, hein? Porque não é fácil, não é uma coisa simples. É exigente, nós vamos ver isso à frente. Vamos então para o próximo slide. Temos aí então, nós vamos trabalhar agora vamos ver um vídeo primeiro. Esse vídeo é um garoto e eles estão aí no momento do julgamento. Me parece que uma policial assassinou o irmão dele. E então temos aí esse testemunho que ele dá diante da pessoa que assassinou o seu irmão. Pode voltar. Volta no outro, Grazi, e vai de novo. Vê se dá certo. Aí. Não, pulou. Próximo. Espera um pouquinho. Acho que agora dá. Foi. Or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even on behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you.
I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Pode passar. Vamos ver então, isso que eu comentei com vocês, é o que fica ali evidente, uma coisa interessante, não sei se vocês percebem, no outro vídeo vocês vão ver também, necessariamente quando a pessoa tem uma dificuldade, sobretudo de perdoar, parece que ela fica mexendo na roupa, tem alguma coisa aqui que não sai e também não entra, entende? Ali é uma expressão corporal, física, né, que a gente pode perceber de que a pessoa está é como se ela tivesse que tirar aquilo. E no outro vídeo também aparece a mesma realidade, porque realmente vocês imaginem, né, ali é uma situação, ele está num tribunal, nós vamos falar aqui também sobre isso, quando vamos à confissão nós também estamos num tribunal. E vivemos uma experiência semelhante a essa. É apenas para ilustrar e para trazer um pouco aí de um jeito mais concreto aquilo que significa um perdão, que não é apenas um sentimento, mas é um perdão que move o coração. É um perdão que vem de Deus e que também é doado. Temos então aí alguns aspectos, aqui nós vamos falar sobre alguns aspectos do sacramento da reconciliação. Como nós sabemos, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, ele vem como cordeiro para tirar o pecado do mundo, para levar o pecado sobre si. É aquele que tem o poder de julgar e também de perdoar os pecados. Jesus então não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Então essa experiência, esse poder de perdoar, Jesus, como nós vimos na palavra do começo, ele transfere, ou ele confere, mediante o Espírito Santo, como nós lemos lá, a simples homens. Isso é o documento que está falando. Sujeitos também eles próprios à insídia do pecado, e aqui Jesus faz referência aos apóstolos. Jesus é aquele que vem para perdoar e para salvar, e deixa também para nós, para a igreja, por meio dos apóstolos, essa graça. Então os apóstolos são os sucessores que estão investidos da graça para realizar esta missão. Eles são ministros da obra redentora de Jesus. Então a igreja, por meio dos seus ministros, recebe então este dom e essa graça de perdoar os pecados por meio da autoridade de Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, na semana passada nós celebramos a Epifania, e há muitas coisas que podemos falar sobre a liturgia, mas há uma palavra que aparece em todas as leituras, e uma palavra que hoje é difícil de se falar, que é autoridade. Na primeira leitura tinha essa palavra, no Evangelho de alguma forma aparecia essa palavra, na segunda leitura também aparecia essa palavra. E Cristo, quando é levado ao céu e se assenta à direita do Pai, ele tem a autoridade. Cristo é a autoridade sobre nós. Então, nesse sentido, aparece aqui a figura, ou a grande figura do ministro do sacramento da penitência, ou aquele que comumente nós chamamos de confessor. É o padre, então, que realiza, que recebe este dom e essa graça. Assim como vocês viram na Eucaristia, que no altar, o padre, ele age em persona Christi, e ali ele consagra as espécies sagradas, e elas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Na penitência é a mesma coisa, não sei se vocês repararam,
na imagem primeira que estava ali, tinha uma pessoa confessando, tinha o padre ouvindo e do lado estava Jesus também ouvindo. É uma imagem, mas para dizer, no momento ali onde nós estamos confessando o pecado, o padre também age em persona Christi. É a pessoa de Cristo que está ali. É o mesmo Cristo tornado presente por meio dele. E Cristo atua nele, dando a nós a remissão dos pecados. Então, no confessionário, ali no momento em que nós vamos para receber o perdão, Jesus, na figura do sacerdote, aparece como irmão do homem, ou o pontífice da misericórdia, aquele que traz a misericórdia para nós. É aquele que é cheio de compaixão, é o médico que cura e que conforta. É importante dizer também que o sacramento da confissão, como é o da unção dos enfermos, é chamado sacramento da cura. Na experiência da confissão, nós recebemos a cura, e o médico é o próprio Cristo. Então, temos aí o ministro, e esse ministério é um dos mais difíceis e delicados da vida de um sacerdote. Há pessoas, há sacerdotes que dedicam a vida de um modo mais intenso para a confissão. Ele é exigente, é cansativo, mas também é um dos mais belos e consoladores do ministério do sacerdote. Nós temos, sobretudo, alguém que é sempre lembrado, é o cura Darcy, que eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas quando ele foi ordenado sob condição de não atender confissão, porque julgavam, ele não tinha habilidade com o latim, mal estudou, foi ordenado assim meio que, vamos ordenar, é uma pessoa simples, né? E ele foi ordenado sob condição de não atender confissões, só depois que ele foi autorizado. Eu não sei se vocês sabem também. O padre, quando ele é ordenado, ele é padre, mas ele deve receber do bispo o uso das ordens. É uma autorização que o padre recebe para poder conferir alguns sacramentos, como o da confissão. E pasmem, esse padre, São João Maria Vianney, hoje é padroeiro dos sacerdotes, um dos maiores confessores que a igreja já teve. Um grande médico, poderíamos dizer assim, médico de almas. Temos também aí o sacramento do perdão. Então, pela revelação do valor deste ministério e do poder de perdoar os pecados, é assim que vai se desenvolvendo então na igreja a consciência do perdão, ou o sacramento da penitência que o próprio Jesus instituiu. Esse sacramento que nós estamos falando, ele é um sacramento para a remissão dos pecados cometidos depois do batismo. Isso está no Catecismo da Igreja. Eu vou ler para vocês porque é muito importante e é muito bonito sabermos disso. Nós vamos encontrar isso no número 1425. Vamos ler o 1425, comecinho, e depois o 1426. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Então aqui essa menção de se vestir de Cristo é a ideia do batismo, que vocês já viram. Mas o apóstolo João diz também: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados. Gente, não é perdoai,
É importante, não estamos falando do Pai Nosso aqui, mas muita gente reza o Pai Nosso errado. Não é perdoai-nos, é perdoai-nos. Pode ver lá no catecismo. Em qualquer lugar que esteja, aí a fórmula, né, a escrito o Pai Nosso, não é perdoai-nos, é perdoai-nos, é no plural. Nós estamos aqui rezando ao Pai, somos todos irmãos. Não sei como é que você reza. Eu rezava e nem percebi, depois que eu fiquei sabendo que o correto é rezar assim. Perdoai-nos os nossos pecados, vinculando o perdão das ofensas ao perdão que Deus nos concederá dos pecados. 26. A conversão a Cristo e o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornaram santos e irrepreensíveis diante dele. Como a própria igreja esposa de Cristo é santa e irrepreensível. E aí vem o que nos interessa. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, aquilo que nós chamamos de concupiscência. Nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Veja então que o sacramento da reconciliação, nós recebemos a graça do batismo, a vida nova, mas ainda fica em nós a fragilidade e a concupiscência da carne. Então, a reconciliação é a experiência que nós fazemos de tempo em tempo de podermos recobrar a força, nos revestirmos de Cristo uma outra vez. Então, a prática deste sacramento e a celebração e a sua forma, ele foi também, como vocês viram provavelmente nos outros, se desenvolvendo ao longo da história. Mas a substância do sacramento permaneceu sempre sólida e imutável. Sobretudo aí vocês vão encontrar no documento referências ao Concílio de Trento e também ao Concílio Vaticano II. Vai dizer assim o Concílio Vaticano II: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência recebem da misericórdia de Deus o perdão das ofensas que lhe fizeram e ao mesmo tempo reconciliam-se com a Igreja, a qual infligiram uma ferida com o pecado. A Igreja que coopera na sua conversão com a caridade, com o exemplo e a oração. Então, temos aqui um dado essencial da fé sobre o valor e a finalidade da penitência. Então, deve reafirmar-se que Jesus instituiu este sacramento da penitência para nós. Sobretudo, temos essa indicação para que recebêssemos essa graça depois do batismo e nos reconciliasse com Deus. Não vai dar tempo de pegar, mas vocês vão encontrar uma outra referência no Catecismo, no número 1429. Também vai falar sobre esta experiência de uma nova conversão. Aqui vale, abra um parêntese, vale destacar também uma fala do Papa Bento XVI, ainda quando ele era Papa, agora é Papa Emérito. Ele dizia assim: nós temos uma conversão fundamental. Aqui nós poderíamos falar do batismo, mas falando já depois que nós temos, aí respondemos por nós mesmos, ele vai dizer assim: nós temos uma conversão fundamental, que pode ser, você estava numa missa, você fez um retiro, ou você foi encontrado por Deus, de alguma forma você sentiu aquele desejo de mudar de vida. Ele vai dizer, existe esse momento, que é fundamental, mas existem as conversões que nós vamos vivendo diariamente. E o catecismo chama isso de segunda conversão. Para dizer, nós não podemos, vamos falar assim, nós não podemos parar de nos converter. Nunca está bom. Porque sempre nós podemos ser melhores, sempre nós podemos ser mais santos. E o sacramento da reconciliação é este grande caminho, essa grande ajuda que nos dá a nossa alma para podermos então, aí termos uma alma sadia. No terceiro slide, então, nós temos ali algumas convicções fundamentais, e aqui nós vamos falar um pouco das palavras que nós vimos lá no começo, quando se falava por que o sacramento, o dos nomes também, ou por que o sacramento está em crise. Nós vamos então falar
é de algumas convicções fundamentais, o que é necessário para que nós possamos fazer uma boa confissão. Quais são, então, aí as ideias fundamentais para este sacramento? A primeira que nós vemos, o sacramento da penitência, é a via ordinária para obtermos o perdão e a remissão dos pecados graves que nós cometemos depois do batismo. Então isso é muito importante porque isso está diretamente em contraponto àquela ideia que eu posso pedir perdão diretamente a Deus. Essa é uma via ordinária, ou seja, é o caminho que todos nós temos já como graça e sabemos disso para poder obter a graça do perdão. Então seria insensatez, seria presunçoso querer receber o perdão de Deus pondo de lado o sacramento que foi instituído exatamente por Ele. Se fosse assim, não teria instituído o sacramento. Podia dizer, cada um confesse. Mas o próprio Cristo que instituiu é aquele, então, que nos concede a graça do perdão. Então, a primeira coisa, aspecto aí fundamental, é do sacramento. É uma via ordinária para a nossa salvação. A segunda diz respeito à função do sacramento da penitência para aqueles que a ele recorrem. Aqui que aparece a palavra tribunal, que na verdade trata-se de uma espécie de ato judicial. Então nós estamos ali, quando vamos à confissão, é como se nós estivéssemos num tribunal, como nós víamos ali. Mas fiquem tranquilos, esse ato aí decorre junto ao tribunal mais da misericórdia, propriamente, do que da justiça rigorosa, estrita. É um julgamento, sim. É um lugar onde nós estamos ali como réu, podemos até dizer. Mas a misericórdia é maior do que a justiça. Então, na medida em que o pecador descobre os seus pecados, a sua condição de criatura sujeita ao pecado, se compromete a renunciar e a combater o pecado, aceita a pena que o confessor lhe impõe e dele recebe a absolvição. Então tudo isso acontece na confissão. Nós confessamos o nosso pecado, comprometemos ali a renunciar e a combater contra o pecado, aceitamos a pena, ou podemos chamar, como vamos ver mais à frente, a absolvição, e recebemos o perdão e a paz. Além de caráter judicial, também o sacramento da reconciliação tem um caráter terapêutico e medicinal. Não é terapêutico de fazer terapia no confessionário. Tem gente que vai no confessionário fazer terapia. Não é para fazer terapia, é para confessar os pecados. Aqui a ideia de terapêutico é do movimento, né, e do processo que nós vamos vivendo ali naquela experiência com Jesus por meio do seu ministro. Então, ele tem um caráter terapêutico e medicinal. Aqui Jesus apresenta-se como médico. Isso é muito bonito, né? Falando da obra de Jesus, né, da obra da salvação, muitas vezes, desde a antiguidade, chamava-se de remédio da salvação, medicina salutis, a medicina da saúde. Santo Agostinho, dizendo, dentro desse sentido, ele vai dizer: Jesus é aquele que quer curar e não acusar. Porque não precisa acusar, porque na verdade no confessionário somos nós mesmos que nos acusamos. Então é a graça do remédio da confissão, fazemos a experiência do pecado, e é graças ao remédio da confissão que a experiência do pecado não degenera em desespero. Então, um aspecto medicinal do sacramento. Vendo no pecado, então nós vemos no pecado o que ele comporta erro, mas ainda aquilo que ele pode indicar, né, dentro também do contexto aí do relacionamento com as pessoas, com a fraqueza e a enfermidade humanas. Então nós estamos diante do grande médico, aquele que pode curar o nosso coração, curar a nossa alma. Então esse tribunal de misericórdia é o lugar da cura espiritual. É ali que nós vamos para curar a nossa alma, para reparar
Aqui podemos fazer aí uma comparação quando nós vamos ao médico. Então, nós apresentamos a nossa condição e o médico vai fazer ali o seu diagnóstico. E se precisar, vai dar remédio, vai medicar e vai fazer o procedimento. Na experiência da confissão, nós vivemos, no sentido espiritual, também essa dinâmica. E aqui, então, implica da parte do penitente a acusação sincera e completa dos pecados. Esses que têm uma razão de ser. Então, é ali diante do médico, né, de Jesus, do ministro, que nós, então, abrimos o nosso coração e expomos a nossa ferida, o nosso pecado, a nossa dor. A terceira são aí as realidades ou as partes que compõem o sinal sacramental do perdão e da reconciliação. Então agora nós vamos ver as partes, ou também chamado de atos do penitente. O que o penitente então deve fazer? Cada um deles é indispensável, que nós vamos ver agora, para que nós possamos fazer uma confissão que seja válida, íntegra e também para que ela seja frutuosa. São condições, então, indispensáveis. A primeira é a consciência do penitente, é a retidão, é a limpidez da nossa consciência e da consciência do pecado. Então, uma pessoa não pode ou não deve se pôr a caminho da confissão, ou para uma confissão realmente verdadeira e genuína, enquanto não perceber que o pecado contrasta, né, com a norma ética escrita no próprio ser. É aquela sensação, isso é muito interessante, nós podemos pensar. Nós sabemos, até as crianças, gente, pelo amor, criança me desculpa, uma criança não é anjo. A criança sabe quando ela faz uma coisa errada. E vocês que são pais e tiveram filhos ou têm filhos, sabem. A criança, ela sabe que fez coisa errada, por mais que ela não tenha toda a consciência. Por quê? Porque nós temos inscrito no nosso ser, esta é uma espécie de lei. E quando nós vamos contra essa lei, ou podemos chamar de lei natural, e aí podemos entrar na dimensão da lei divina, nós sabemos que alguma coisa não vai bem. Quando cometemos um pecado, a gente sente de alguma forma. A gente sabe. Então aqui é a consciência, então é perceber, enquanto não reconhecer ter feito a experiência pessoal e responsável, enquanto não disser, não apenas, isso aqui é muito importante, não disser apenas, o pecado existe, mas quando nós somos chamados a dizer, eu pequei. Uma coisa é dizer, não, o pecado existe. E aí a gente pode até teatrar um pouco, né? A gente vai no confessionário e fala, então, padre, o senhor sabe como é que é, né? Como é que a vida é, como é que as coisas são. E a gente vai dando ali, tentando dar justificativas, às vezes até mentindo, dependendo da situação, para justificar o nosso pecado. E nós estamos dizendo, o pecado existe, mas eu não faço isso, eu fiz isso porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque a pessoa me disse isso, porque a pessoa me disse aquilo, e a gente vai então tentando remendar, e estamos perdendo a oportunidade de poder ser. Isso não cura, isso eu não sei como é que funciona isso. Hoje as pessoas não remendam mais roupa, as pessoas andam com a roupa rasgada. Mas em casa nós éramos muito pobres, minha mãe remendava a roupa, se furava, ela punha um remendo, e às vezes nem era da mesma cor do tecido. Às vezes não era o mesmo tecido. E a roupa virava uma fantasia, igual a gente faz na festa junina. Tem gente que gosta de andar com a alma fantasiada desse jeito, vai enchendo de coisa, enchendo de coisa, enchendo de coisa, e não se permite que a graça e o perdão divino te dê uma roupa nova. Essa é a ideia. E às vezes nós preferimos vestir um retalho, desculpa a palavra, vestir um trapo. Permanecer apegado àquela situação, àquela realidade. Então aqui é a consciência, não é o pecado existe. Eu tenho uma palavra que o pessoal fala que eu fico rindo sozinho. O ser humano é muito difícil. E a pessoa fala como se ela fosse um ET. Como se só os outros seres humanos, só falta a pessoa dizer, os outros seres humanos são difíceis, eu não sou difícil.
Com certeza você já ouviu isso. Isso é uma incoerência incomparável, não tem nem como medir. Porque você está falando de você mesmo. Porque você também é um ser humano. E se você é um ser humano normal, dentro de uma normalidade, no sentido assim, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem um bom senso, que tem uma boa consciência, você vai saber que você também é tão falho quanto os outros. Talvez você não tenha os pecados que o outro tenha. Talvez os pecados do outro sejam mais graves. Mas ninguém pode ocupar esse lugar de dizer o que é e o que não é. Essa é uma outra ideia do relativismo. As pessoas estão querendo dizer o que é bom, o que não é bom, o que é mal, o que não é mal. Lá na Bíblia está escrito, existe o bem e o mal. Deus já disse o que é o bem e o mal. O que nós fazemos nós escolhemos o bem e o mal. Eu não posso dizer isso é bom, isso é mal, como se eu fosse Deus. Porque Deus já falou. Deus está no lugar dele, ninguém vai tomar esse lugar. Só um parênteses aqui, eu não sei se vocês já participaram daquele retiro, uma vez eu fiquei chocado. É um retiro bem legal, querigmático, aí tem lá uma dinâmica. Vou contar a dinâmica, se vocês fizerem, depois não tem problema. A pessoa senta no trono, para dizer que ela é o rei, que ela é Deus, que ela tomou o lugar de Deus. Toda uma encenação para dizer que muitas vezes nós tomamos o lugar de Deus. Mas quando eu descobri que isso é uma grande mentira e é uma grande ilusão, porque ninguém toma o lugar de Deus, a gente acha que toma. A gente vive como se. Porque não tem como tomar. Deus é único e Deus é Deus. Por mais que queiram, por mais que busquem, por mais que a gente... nós não vamos conseguir. Então é necessário, e por isso eu vou dizer para vocês, não tem como confessar sem rezar. E se você confessa pouco, você diz assim, eu não consigo ver meus pecados. Desconfie se você não está rezando pouco, lendo pouco a Bíblia, pensando pouco nos mandamentos. Se você talvez começar a ler mais a Bíblia, o catecismo, pensar mais nos mandamentos, de repente você vai encontrar coisas que você de repente não esperava ou não imaginava. Então temos aqui, esse aqui é o ato tradicionalmente conhecido como exame de consciência. Então aí a Líria falou, inclusive nós temos aqui na paróquia um modelo onde nós podemos pegar e fazer o exame de consciência, nos colocarmos diante dos mandamentos, diante da palavra de Deus, para podermos nos autoexaminar, olhar para nós e ver o que está de acordo com a vida cristã e o que não está de acordo. Essa é então a ideia que nós temos do exame de consciência. Então não diz o documento, não é uma introspecção psicológica ansiosa, mas é um encontro sincero com a lei moral interior de cada um de nós. É o encontro com as normas evangélicas e, por fim, o documento diz, é o encontro com o próprio Cristo. Encontrar Cristo. Um outro ponto que nós temos também, que é indispensável, é a contrição. Então, o ato essencial da penitência, da parte do penitente, é a contrição. É um claro e decidido repúdio ao pecado cometido, juntamente com o propósito de não tornar a cometer. Aqui nós temos então essa palavra, a contrição, ela está no sentido de o princípio de uma conversão, é o princípio e a alma da conversão, de uma metanoia evangélica que conduz o homem a Deus. Então é desta contrição que depende a verdade da penitência. Aqui é importante tocar numa outra ideia, existem duas palavras, contrição e atrição. A contrição, nós podemos dizer que é aquilo que é perfeito, é quando nós estamos arrependidos do pecado, porque nós ofendemos a Deus. Estou contrito. Acho que todo mundo aqui já feriu alguém que ama. Aí você faz, depois passa 2 minutos, você fala, minha nossa, o que eu fui fazer? Por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? Porque além de tudo aquilo que nós já falamos dessa lei moral inscrita no interior da pessoa, nós temos o amor também. E quando a gente fere uma pessoa que a gente ama, dói mais. Vocês vão ver o vídeo depois ali,
uma ideia do amor bem engraçada, bem diferente. Mas dói por quê? Porque nós amamos a pessoa. E também quando nós somos feridos por uma pessoa que nós amamos, dói mais também. É diferente de ser pelo estranho. É por isso que é diferente você confessar o pecado se você tratou mal um companheiro de trabalho ou se você tratou mal sua mãe ou seu pai. É diferente, pode ser a mesma situação. A gravidade do pecado é diferente. Porque honrar pai e mãe também está no decálogo. A atrição é o arrependimento imperfeito, que é um pouco aquela ideia de que eu vou me confessar porque eu tenho medo do... Pode falar, gente. Tenho medo do inferno. É uma contrição imperfeita, mas é uma forma de nós nos arrependermos. Não sei se vocês sabem, isso é importante nós sabermos, porque existe também essa possibilidade. Não é perfeito. Talvez você vá confessar. Há uma outra coisa também que isso está mais dentro aí, mais lá para o final, como nós vamos falar, existe também o sentimento, o perdão objetivo e o perdão subjetivo. Significa, nós confessamos e fomos perdoados, mas eu não sei se você já foi confessar e você saiu da confissão e teve a impressão de que isso pode estar dentro de uma ideia, então, subjetiva. Você foi perdoado, você confessou o pecado, você foi perdoado, absolvido, mas existe às vezes uma sensação de como se você não tivesse sido perdoado. É uma forma, então, objetiva. Objetiva, sim, você foi. Mas, às vezes, subjetiva, que é o sentimento, que é aquilo que fica, parece que não. Então, a contrição então, o arrependimento perfeito. Eu não me arrependo simplesmente por culpa ou por medo do castigo, mas eu me arrependo porque eu feri a Deus. Porque eu magoei a Deus ou feri aquele que me ama. E a atrição, então, é essa outra forma que nós temos aí também, que é o medo do inferno. Aliás, hoje nem se fala mais inferno. Aquelas coisas ali que eu mostrei para vocês, que está no documento da crise do sacramento, tem um bispo, ele fala o seguinte, ele diz assim, antigamente, acho que muitos aqui vão compreender bem essa ideia. Antigamente nós tínhamos uma ideia do mundo tridimensional. Nós tínhamos o céu, nós tínhamos a terra, e embaixo da terra, e até na Bíblia fala do Sheol, né, do inferno e o inferno. Então, céu, terra e inferno. Nós estávamos aqui na terra, e lá para cima o céu, e lá para baixo o inferno. E ele vai dizer assim, hoje as pessoas perderam a consciência do céu e também perderam a consciência de que existe o inferno e acham que a vida é só nesse plano. Então aquela ideia não tem problema, ou, essa coisa de religião, né? A igreja fica falando essas coisas de mandamento, fica proibindo você de fazer um monte de coisa, e por aí vai, os discursos que as pessoas, elas nem sabem o que estão falando. Pergunta se elas leram uma vez o catecismo, não leram, não sabem o que está escrito, é pela cabeça. Dá até compaixão às vezes, às vezes eu ouço algumas coisas, eu fico compadecido. Senta aí, vamos conversar, eu vou explicar um pouco para você como é que acontece, porque a pessoa nem sabe o que está falando. Tem um padre aí, o padre Tiago, que da diocese é bem pernambucano, assim, bem intenso. Ele diz assim, esses povo que diz que é ateu, isso não é ateu nada, isso aí é um à toa. Não existe ateu, uma pessoa à toa, porque o ateu, para ele ser ateu, ele diz assim, ele tem que pelo menos ter estudado teologia, saber o catecismo, aí ele pode dizer, não acredito. Agora os ateus, eles falam que são ateus, mas não conhecem a Bíblia, alguns sim, mas nem todos. Então como é que ele fala que é ateu? E por aí vai. Então, não raro se considera a conversão e a contrição sob o aspecto das inegáveis exigências que elas comportam. Então, temos aí algumas exigências, que, sobretudo, está ligada com uma ordem a uma radical mudança de vida. Na medida, então, que encontramos essa realidade dentro de nós, do pecado, confessamos, vivemos a experiência da contrição e somos chamados à conversão. Essa conversão deve ser uma mudança radical.
É um reencontro com a nossa própria verdade, a nossa verdade interior, muitas vezes obscurecida e transtornada pelo pecado. Veja então, o pecado obscurece a nossa razão, obscurece o nosso interior, transtorna a nossa vida. Então, na medida em que nós confessamos, vivemos uma libertação no mais profundo do nosso coração e conquistamos a alegria perdida, a alegria da salvação. E o documento diz: a maioria dos homens do nosso tempo não sabem saborear a alegria da salvação. Viver a celebração, sobretudo aqui no contexto que estamos falando, da penitência, do sacramento da confissão, é celebrar na nossa vida a salvação que Cristo nos trouxe. A graça do perdão, da redenção. Um outro ponto que temos aí que aparece é a acusação dos pecados. É necessário, então, dentro do mistério da reconciliação, acusar os próprios pecados. Então, quando eu vou confessar os meus pecados. Eu estou acusando a mim mesmo. Devemos, então, nos avaliar, devemos olhar para dentro de nós. E assim, diante do ministro, que está ali para nos acolher e para nos perdoar, fazemos, então, a nossa confissão. Então, temos aqui, esse sacramento exerce o papel de juiz, como dizia vocês, ao qual deve avaliar quer a gravidade dos pecados, quer o arrependimento do penitente. Aqui é um pouco a missão do sacerdote. Você pode confessar, por exemplo, e o padre pode dizer: não vou te absolver. Ele tem essa possibilidade, se de repente dentro do discernimento ele entender que você não está pronto para receber o sacramento do perdão. Às vezes ele pode dizer: reza mais um pouco, ou faz um exame de consciência mais profundo. A confissão individual, vocês sabem que há a possibilidade, tivemos aí na pandemia, inclusive em alguns lugares que se fez a confissão comunitária, mas isso é só em casos extremos, caso de morte. Eu sei que existem dois que são caso de morte ou um caso onde o padre não tem a condição de atender todo mundo. Então pode-se fazer com uma celebração penitencial, toda uma dinâmica, mas a pessoa que está ali, ela tem que ter o propósito, na primeira oportunidade que ela tiver, ela deve fazer a confissão individual. É possível, mas são casos extremos. Então nós estamos falando aqui da confissão individual. É o sinal do encontro do pecador com aquele que é mediador da igreja, na pessoa do ministro. É o sinal do seu pôr-se, olha só que bonita, a confissão então é pôr-se em descoberto diante de Deus e da igreja como pecador. Então é tirar o véu, ali diante do sacerdote, diante daquele que é o mediador, nós abrimos então o nosso coração, não apenas diante do Padre, mas tendo a clareza e a consciência de que é diante do próprio Deus e da igreja que tem o poder e a graça de perdoar os pecados. Então a acusação dos pecados não pode ser reduzida a qualquer tentativa de autolibertação psicológica, diz o documento, ainda que isso possa acontecer. Mas a confissão é um gesto litúrgico, solene, dramático. Não é uma coisa simples. É como se, inclusive no catecismo, eu nunca vi isso, pelo menos eu nunca me confessei com um padre que faça tudo o que está aqui no catecismo. Lá no 1000, depois nós vamos pegar, mas no 1480 do catecismo da igreja, vocês vão ver, o padre pode então pegar a palavra. É como se nós fizéssemos uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena missa, ou uma pequena celebração da palavra. Então lê-se a palavra, ali faz um momento de oração, e então a pessoa confessa, e depois tem... É um rito, para entendermos que esse sacramento também está dentro aí de um gesto litúrgico, dentro do seu drama, é humilde, é sóbrio também na sua grandeza e no seu significado. É também um gesto de lealdade, de coragem. É um gesto de entrega de si mesmo. É a possibilidade de ir além do pecado, mas encontrar a misericórdia que acolhe e perdoa. Então não é ficar preso no nosso pecado,
mas é ter essa coragem de ultrapassar essa realidade e levar então o nosso coração diante da misericórdia de Deus. Então, é importante compreender que a acusação dos pecados deve ser ordinariamente individual. Então, o pecado é um fato profundamente pessoal. E aqui é bonito que o documento fala assim que quando nós confessamos o pecado, nós tiramos o pecado do segredo do nosso coração. Que realmente, geralmente, eu não sei vocês, né? Mas geralmente, quando a gente peca escondido. Quase sempre. A gente se esconde. E a confissão, então, é uma forma, porque enquanto a gente está escondido, a gente está ali, vai fazendo, vai pecando, mas a confissão, então, é essa possibilidade, ainda que exista aí, nós não vamos entrar nesse pormenor, que é o sigilo da confissão, que o padre deve manter o sigilo, mas mesmo eu abrindo o coração apenas ali ao sacerdote, já é uma forma, então, de que o pecado do segredo do coração, ele passa, então, aquela dimensão que eu falava para vocês, a um caráter de um relevo social. Então, mediante o ministro da penitência, está também a comunidade que nós ferimos com o nosso pecado. Olha, nós estamos no lucro, porque se vocês não sabem, antigamente as pessoas faziam penitência pública e elas só recebiam o perdão uma vez, pecou 2 vezes já era. Isso, lembra que eu falei das mudanças que foram acontecendo? Eu não lembro o nome agora do Papa aqui, que fez essa mudança, mas antigamente era assim. Se a pessoa cometesse um pecado, e não era uma vez, era durante pelo menos 1 ano, a pessoa ficava fazendo penitência pública. E depois ela era readmitida dentro da comunidade. E não tinha uma segunda chance. A gente pode confessar todo dia, tem igreja por aí, não é tão fácil assim encontrar padres para confissão, mas é bem, bem diferente. Um outro momento do sacramento da penitência é a absolvição, é a imposição das mãos. Então, é muito bonito, é quando então o padre traça o sinal da cruz sobre o penitente. O pecador que é contrito e convertido. Aqui nós temos então, entra em contato o pecador, contrito e convertido, entra em contato com o poder e a misericórdia de Deus. Eu não sei, mas eu sinto um alívio quando... Primeiro é o alívio de já ter falado dos pecados, né? Depois o alívio da absolvição. Parece que eu sinto, não é sempre, mas muitas vezes quando eu me confesso, eu sinto como se eu ficasse mais leve. É o perdão e a paz, isso é promessa. É o momento então que o padre traça esse sinal, né, o sinal da cruz, da redenção. E aí ele faz a seguinte oração. É a oração, a fórmula da absolvição. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. E aí ele fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, nesse momento, nós renascemos. É uma vida nova que nós começamos a partir daquele momento. Olha o que o documento fala, que coisa linda. Em resposta ao penitente que confessou e foi perdoado, a Santíssima Trindade se torna presente para apagar o seu pecado e restituir-lhe a inocência e a força salvífica da paixão de Cristo. Temos aí então todo aí o contexto da morte e ressurreição de Jesus é comunicado ao penitente como misericórdia. Deus é sempre o principal ofendido pelo nosso pecado e só Deus pode perdoar o nosso pecado. Então o sinal que o padre realiza, né, a absolvição que o padre dá é a intervenção do Pai
que por meio da ressurreição de Jesus, nos ressuscita da nossa morte espiritual. Morremos espiritualmente. E a confissão, então, é esse momento onde nós renascemos. Nós renascemos para uma vida nova. E por último, nós temos a satisfação, que eu acho que a palavra mais adequada que vocês conhecem é a penitência. Então, depois de confessar, depois de o padre dar a absolvição, se achar por bem, eu acho que os padres são muito generosos, pelo menos comigo. Se eu for padre, eu acho que eu vou ser padre, não venham confessar comigo que a penitência vai ser forte, porque é uma graça. É uma graça. A penitência, né, ou a satisfação, é o ato que coroa todo o sinal sacramental da penitência. Qual é o significado da penitência, então? Não é certamente, nós estamos lá, eu vou pagar agora o preço do meu pecado, eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. A gente acha que a penitência é castigo, não é castigo. É uma oportunidade para você se converter, é uma oportunidade para você mudar de vida. E há uma outra palavra importante nesse sentido, que é a reparação. Lá em casa, quando alguém quebra uma louça, dependendo da situação, vai reparar. Uma vez um menino, gente, isso não é, eu não acho isso muito. Uma pessoa quebrou o círio pascal, ela dormiu a Páscoa inteira com o círio no braço. Não morreu, está viva até hoje. Mas eu duvido que ela quebre de novo o círio. Porque não foi assim, quebrei. Quebrou por descuido, desatenção. Ficou mais santo, dormiu abraçado com o círio, é Jesus ressuscitado. Dormiu com o círio. Entende? Então, nós temos uma ideia muito assim, atenuação. Oi? Não, apagado, não dava, né? Aí seria demais. Aí se fosse assim, eu falava, você vai ficar acordado olhando para o círio, para você não esquecer. O que acontece é que muitas vezes nós achamos que isso é um castigo. Então, quando eu dizia, o Anderson está aqui, por isso eu apontei para ele, quebrou um copo. Quebrou. Como que quebrou? Eu estava lavando e caiu. Caiu? E como que caiu? É igual a gente faz com criança, né? E aí ela vai contando, até chegar a um ponto que a pessoa entende. Fui eu que quebrei o copo. Isso parece uma coisa assim, mas vai ficar, você vai perder tempo com isso? Eu perco tempo com isso, essa é a minha missão. Eu não posso deixar a pessoa ignorante, não, está tudo bem, quebrou, mas a gente compra outro. Você sabe quanto custa o que você quebrou? Na confissão nós temos três realidades, ou melhor, no pecado, nós temos o pecado, nós temos a culpa e nós temos a pena. Isso aqui é muito importante. O pecado é quando eu faço algo deliberadamente, conscientemente, algo que eu sei que não é lícito, que não deveria fazer. É o pecado. Quando eu peco, necessariamente eu atraio a culpa. E com a culpa eu tenho a pena. Uma história desse santo cura d'Arce foi que uma vez uma mulher, meu Deus do céu, uma vez uma mulher foi confessar com ele e ela tinha falado mal de uma pessoa. O que ele fez? Ele falou assim, vai para casa, depene uma galinha e traga as penas aqui para confessar. Tá bom, mulher. É mais ou menos a história do círio. Aí foi falar com o cura d'Arce e falou, agora suba na torre da igreja e jogue todas as penas da galinha. Bom, ela foi lá e fez. Ele disse, agora vai e cate todas. Deus perdoou. Ela cometeu um pecado, Deus deu o perdão. Mas não é possível reparar aquilo que ela havia feito. Aí nós não vamos entrar no pormenor, é por isso que a indulgência que a igreja concede é importante, porque a indulgência apaga a pena do pecado. E também, segundo São Tomás de Aquino, existe a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é, se você morre em pecado mortal, só lamento. A pena temporal são os pecados veniais que podem ser purificados na terra e também no purgatório. Isso não é para causar medo.
mas é para entender a nossa responsabilidade. Então, quando nós falamos de sacramento, falamos da reconciliação, nós estamos falando de salvação, da nossa salvação, da sua salvação. O fruto mais precioso obtido pelo perdão consiste na reconciliação com Deus, mas não é apenas com Deus. Acho que pode passar. Essa reconciliação que nós fazemos, não, pode voltar. A reconciliação que nós experimentamos com Deus, ela media também outras rupturas que foram causadas pelo pecado. Então, o penitente que é perdoado, ele se reconcilia consigo mesmo, ele se reconcilia com Deus, se reconcilia com o outro, inclusive ele se reconcilia com a criação. Então a consciência de tudo, veja, então não é só o perdão de Deus, não é só você. Se o pecado tem um reflexo eclesial e social, o perdão também, na medida em que você é perdoado. Então o documento vai dizer assim, quando você toma consciência de tudo que faz nascer no penitente, no final nós celebramos essa graça. É o sentimento da gratidão para com Deus pelo dom da misericórdia que nós recebemos. É a igreja que me convida a uma ação de graças. Essa é outra ainda, gente, vocês estão olhando lá. Mas pode deixar que já vamos falar disso aí. Então veja, reconciliado com Deus, eu também me reconcilio comigo mesmo, me reconcilio com o outro, me reconcilio também com a igreja e também com toda a criação. E por fim, a penitência interior que vocês estão vendo aí. Então o apelo de Jesus, a conversão e a penitência não é simplesmente uma realidade externa, como ali vocês leem no Antigo Testamento, às vezes escutamos nas leituras, né, que eles se vestiam com uma roupa, lá saco, e colocavam cinza na cabeça, é o que nós fazemos na quarta-feira de cinzas. Não é apenas jejuns e mortificações, mas aqui se trata de uma conversão do coração, é a penitência interior. O que é a penitência interior? É a reorientação de toda a nossa vida. Tem uma outra palavra que eu li outro dia que eu achei muito bonito, mas agora eu não me lembro. Lembrei. Retificação do coração. Você quer retificar? É a mesma coisa que retificar o motor do carro? A ideia é retificar o coração. Então, é tornar o coração reto. É estar com o coração em harmonia com Deus. Então, a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida. Um regresso, uma conversão a Deus de todo o coração. Então, nós rompemos com o pecado e fazemos a opção para viver a vida em Deus. Então, a penitência interior implica num propósito de mudança de vida. E aí, aqui nós temos os santos padres da igreja, inclusive nós temos uma citação aí depois, de um deles. Eles falam que a conversão do coração é sempre acompanhada por uma dor ou uma tristeza salutar. É o que eles chamam de aflição do espírito ou compulsão do coração. Inclusive, alguns deles vão falar das lágrimas. Chorar os nossos pecados. O coração do homem, então, é pesado, endurecido, e é necessário que Deus dê ao homem um coração novo. Gente, a conversão é obra divina. É obra de Deus. Na medida em que uma pessoa se abre, não é você que se converte. Agora eu me converti, eu mudei. Nós temos sim a disposição, mas a graça de nos converter, é importante saber disso. É Deus que me dá a graça da conversão. É Ele que me ajuda, senão eu não consigo, não é possível por mim mesmo. A gente até muda um pouco, faz algumas coisas, mas aqui está falando de um homem diferente, de uma mulher, e nesse sentido é toda a pessoa. Não é uma parte da minha vida, mas é tudo aquilo que compreende aquilo que eu sou. É a minha vida inteira que é transformada. O meu jeito de falar, o meu jeito de olhar, o meu jeito de conversar com as pessoas. Tudo isso é conversão. A gente vai experimentando isso. Eu não sei se já fizeram a experiência de chegar perto de uma pessoa e dizer: meu Deus, como é bom ficar perto dessa pessoa. Eu conheci algumas pessoas assim, que é como se a gente pudesse tocar Deus
É uma experiência realmente incrível. São os santos da igreja que nós vemos. A conversão, nós somos chamados então a essa conversão. Todos nós. Então a conversão é graça divina. Na medida em que descobrimos o amor de Deus, o nosso coração é abalado pelo horror do nosso pecado e começamos a ter medo ou receio de ofender a Deus e de ficar separado dele. Dante, na Divina Comédia, ele fala que o inferno é uma forma de ver, né? O inferno é descrito de várias formas, mas a gente pensa muito no fogo. Ele traz uma outra ideia, ele diz que lá é puro gelo. E aí eu fico me perguntando, o que é pior, o fogo ou o gelo? Porque o inferno, aqui nós estamos aqui para falar do inferno. Se a gente pudesse dar uma definição do inferno, poderíamos dizer assim: o inferno é uma vida desprovida de amor. Por isso que a gente pode viver o inferno aqui na terra já, ou o céu. O pecado, ele nos separa de Deus, nos priva do amor. Logo, o inferno, vocês imaginem, a vida eterna é eterna para quem vai para o céu e para quem vai para o inferno. E vai para o inferno, gente. As pessoas não falam isso. Se a gente nega isso, a gente nega da doutrina da nossa igreja. Mas não se fala mais dessas coisas. Aliás, hoje eu estava andando e depois eu falei para o Anderson, nós estamos numa situação tão complicada que eu passei num lugar e estavam fazendo uma poda de uma árvore. Tinha um banner enorme com aquele sinalzinho de atenção escrito embaixo assim: estamos cuidando da árvore com carinho. Eu pensei, antigamente se escrevia, estamos podando a árvore. Mas de repente alguém que vê essa frase diz assim: não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você escreve, estamos cuidando, porque hoje tem toda uma ideia da ecologia, dos animais, isso é tudo muito bom. Mas tem gente mais preocupada com a árvore, com os cachorrinhos, do que com as pessoas. Não tenho nada contra os animais, mas são animais. Uma árvore é uma árvore. A árvore é boa, a pessoa vai lá, abraça, sente paz. Se der um vento, se estiver embaixo, ela vai cair na sua cabeça. E depois eu quero ver se você vai dizer que ela é boa. Ah, não é mais boa. É boa porque ela não fala. Mas assim, só para dizer, veja o ponto que nós chegamos da sensibilidade, de repente uma pessoa dizer assim: não vou podar, eu estou cuidando dela com... E estava escrito, eu tenho a foto aqui, eu tirei uma foto. Estamos cuidando dela com carinho. Então, é só para não... E aí, como é que a gente vai falar num contexto assim, numa dinâmica assim de inferno? Jesus desceu aos infernos, eu não sei se vocês sabem. No sábado santo, a ideia que temos ali é o dia do silêncio. Não tem missa, não tem nada, as igrejas ficam fechadas. E a tradição da igreja diz que é o momento em que Jesus desce aos infernos para resgatar aqueles que lá estão aprisionados. Bom, mas isso aí dá uma outra palestra. Passa um pouquinho, Grazi, para a gente concluir. Pode ser o vídeo. É bem curtinho esse. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she
gave me my first real insight into what love was, because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Então, e nós temos uma frase de São, isso está no Catecismo, agora não me recordo o número. Ele dizia então, Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões: na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência, que é a ideia da segunda conversão. Então nós fomos lavados na água do batismo e a água das lágrimas, que é aquilo que os padres, pode passar, que chamam, então, é a compulsão. Aí nós temos, indico também, eu trouxe aqui alguns livros para indicar para vocês também, se quiserem. Tem um livro do São João Clímaco, esse livro aqui chama Escada Santa. Ele fala então sobre esse pranto ou aflição. Ele diz: é a tristeza da alma e o sentimento do coração aflito. A compulsão é o perpétuo tormento da consciência e humilde conhecimento de si mesmo. É o esquecimento próprio, é a capacidade de você... Lembra que eu falei que a gente fica mais centrado no pecado do que no perdão, em Deus, na misericórdia? Essa ideia aqui, então, é que nós temos uma consciência humilde, reconhecemos a nós mesmos a ponto de nos esquecermos de nós mesmos. E a penitência é a alegre e voluntária renúncia de toda a consolação corporal. É por isso que eu falei que os padres dão uma penitência muito leve. Acho que tem que melhorar isso. Mas quem sou eu para dar ideia? Espero que não seja comigo, né? Faz com os outros. Faz um teste. Pode passar e a gente finaliza. Não seremos acusados, vai dizer aqui nesse livro também, irmãos, ao tempo das contas, por não ter feito milagres ou por não ter tratado de altas teorias de teologia, nem tampouco por não haver chegado ao cume da contemplação, mas seremos acusados porque não choramos de dor pelos pecados que cometemos. Então não é que Deus seja masoquista ou que queira que a gente sofra, mas para se chegar numa conversão profunda, é necessário essa experiência de reconhecimento do nosso pecado. Então esse livro aqui, A Escada Santa, de São João Clímaco, da Cultor de Livros, é um livro de espiritualidade, é um monge, ele escreve 30 passos, a escada tem 30 passos, e quando ele escreveu, ele disse: isso aqui não é só para os monges, ele é base de vida cristã. Se você ler isso aqui, você vai ficar de queixo caído. Mas é uma leitura que requer atenção e tempo. Depois tem o documento que eu trabalhei com vocês, Penitência e Reconciliação. Isso aqui vocês encontram na internet. Eu tirei apenas a parte que fala do sacramento, tem muita coisa boa aqui. E esse outro livro, que é do padre Amedeo Tintini, que é mais numa dimensão psicológica sobre a reconciliação. Então eu trouxe todos esses, que nós temos um documento da igreja, temos um livro de espiritualidade e temos um outro que também é espiritualidade, mas mais na dimensão humana. Se por acaso vocês quiserem, vocês encontram esses livros aí nas bibliotecas, inclusive na internet também.
Eu não vou, eu não pretendia falar tudo isso, mas o tempo passou, nem vi. Quando eu olhei no relógio já era 9h25. Então não vou abrir para as perguntas, por quê? Vou pedir para o Anderson ficar ali atrás, se alguém mais, a Grazi, puder ajudar. Eu tinha preparado 25 perguntas, na verdade não preparei, eu encontrei num site, como é que fala, confiável, e já tinha trazido as perguntas e com respostas para a gente poder partilhar, mas não vai dar tempo de fazer isso. Então eles vão entregar para vocês na saída uma folha onde vai ter 25 perguntas e respostas sobre a confissão. Provavelmente dúvidas que vocês possam ter sobre aí o sacramento da reconciliação. Bom, como disse, tem muita coisa para falar. A gente podia ficar aqui à noite, dias, mas é uma introdução. Então, certamente teremos outras oportunidades para podermos nos colocar diante deste mistério. Vamos ficar em pé e rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento, pela graça de estarmos aqui reunidos, meditando sobre os sacramentos, como temos feito semanalmente, pedindo que o Senhor nos conceda, sobretudo, a graça de, reconhecendo os nossos pecados, experimentarmos o amor do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu vou ver com a Lília, não sei se o pessoal está passando o material. Então eu vou passar para ela e ela deve passar para vocês o material que eu usei. Obrigado, foi uma grande alegria estar aqui. Me sinto em casa estando com vocês. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Foi uma noite maravilhosa. Quero aproveitar e avisá-los, né? Na próxima semana é o Padre Fausto, que vai conduzir a nossa mistagogia, e o tema será Unção dos Enfermos, tá bom? Muito obrigada, Silvio, pelo carinho, por esse momento, viu? A gente vai entregar para vocês, então... Alguém trouxe a vivência? Alguma vivência? Antes que eu me esqueça, alguém quer partilhar a vivência? Não, né? Tá certo, então. Obrigada, gente. Voltem com Deus.